Fala pessoal, vamos aqui resolver mais uma questão de direito administrativo, rapidinha do direito administrativo, certo? Questãozinha cobrada no ano de 2025 para oficial do Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Bahia. A questão diz o seguinte: durante uma palestra sobre carreira pública, o capitão Silva explicou aos presentes as classificações dos agentes públicos no Brasil. Ele destacou que os bombeiros militares, olha só isso aqui, ó, bombeiros militares estaduais, possuem vínculo permanente, ou seja, a questão está dizendo que este bombeiro militar, ele ocupa cargo efetivo na administração pública, perfeito? Se é vínculo permanente, então é efetivo, como Estado, regido por normas específicas de direito administrativo. Com base nessa explicação, os bombeiros militares estaduais são classificados como, ou seja, é uma questão que ele está pedindo para você classificar, certo? Em que alternativa os bombeiros militares vão possuir vínculo. Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, você precisa entender que dentro da administração pública, dentro do direito administrativo, quando nós falamos dos agentes públicos, que é todo e qualquer pessoa que presta o serviço, certo, no setor público, seja por meio de uma remuneração ou sem remuneração, se possui algum vínculo, já se torna agente público. Porém, existem algumas diferenciações que você precisa entender. Vamos lá. A primeira é o seguinte: dentro da administração pública, nós temos os cargos públicos, olha só isso aqui, ó. Cargos públicos, nós temos os empregados públicos e nós temos também as funções públicas. Cargo público, emprego público e função pública. Quando eu falo de cargo público, eu estou me referindo a alguém que ocupa um cargo na administração pública de natureza estatutária. E uma vez que ele é regido por um estatuto, ele é um servidor efetivo, perfeito? Então ele tem a natureza de quê? De estatutário. Quem ocupa cargo público é estatutário. Dentro da administração pública também nós temos os empregados públicos. São aqueles que possuem vínculo com a administração pública, mas eles não são regidos por um estatuto. Eles são regidos pela consolidação das leis do trabalho, ou seja, eles são regidos pela famosa CLT, perfeito? E dentro da administração pública também nós temos os que ocupam funções públicas. Estes que ocupam funções públicas, eles têm natureza temporária. Um exemplo: recenseadores do IBGE que são contratados no âmbito federal para um período de tempo para fazerem pesquisas, por exemplo. Então, o que você precisa entender? Que dentro da administração pública, nós temos os cargos públicos, empregos públicos e funções públicas. Os únicos que têm natureza permanente são aqueles que ocupam cargo público, servidor efetivo, concursado, que no caso será você, que será policial militar do Estado do Maranhão ou policial militar do Estado do Piauí. Quando eu falo de alguém que é empregado público dentro da administração pública, ele pode ser alguém que passou em concurso ou não, mas por ele ser regido pela CLT, ele não tem vínculo de estabilidade, certo? Por quê? Porque a CLT, ela não te proporciona estabilidade. A função pública é aquele servidor que ocupa uma função dentro da administração pública de caráter temporário. Então aí nós já temos cargo, emprego e função. Você precisa aprender isso, certo? Então vamos aqui para a questão. Durante uma palestra sobre carreira pública, o capitão Silva explicou aos presentes as classificações dos agentes públicos do Brasil. Ele destacou que os bombeiros militares estaduais possuem vínculo permanente. Ou seja, se ele possui vínculo permanente, ele não pode ser nem empregado público, porque ele não é regido pela CLT, e ele também não pode ocupar função pública. Ele ocupa cargo público. Por quê? Porque é a carreira típica de Estado e o seu trabalho só pode ser exercido por intermédio de concurso público. E a questão diz o seguinte: com base nessa explicação, os bombeiros militares estaduais são classificados como agente político? Não. Não pode ser classificado como agente político. Por quê? Porque dentro do direito administrativo, nós classificamos os agentes políticos como ministros, prefeitos, secretários, certo? Estes agentes possuem vínculo com a administração, certo? E eles são classificados como agente político, como prefeito, secretário, certo? Vereador, ministro de Estado. Então, o bombeiro militar não pode ser agente político. Servidor temporário? Não, não pode ser servidor temporário o bombeiro militar. Por quê? Porque ele é regido pelo estatuto. Uma vez que ele é regido pelo estatuto, ele tem natureza permanente. Então, ele é efetivo. Agentes honoríficos? Não. Professor, o que são esses agentes honoríficos? Os agentes honoríficos são aquelas pessoas que prestam serviço para o Estado sem remuneração por um determinado período de tempo. Professor, me dá um exemplo. Sim, jurados, mesários, na época das eleições. Você lembra que um dia alguém te chamou para você ser mesário? Certo? Ou jurado, certo? Pode ser que você seja remunerado ou não, mas você está prestando serviço ali para o ente público por um período de tempo. Então, se for mesário, jurado, é agente honorífico. Empregado público também, o bombeiro militar não pode ser empregado público. Por quê? Porque ele não é regido pela CLT. Ele é regido por um estatuto, certo? Então, a resposta da nossa questão é a letra E. É a letra E por quê, professor? Porque de servidores estatutários, perfeito? Então, o gabarito da nossa questão é a letra E. Estude para você ser servidor público e, com fé em Deus, se tornar policial militar do Estado do Piauí e policial militar do Estado do Maranhão.